Olá pessoal, vamos aprender agora como é que a gente cria uma tabela de rentabilidade. Essa tabela é muito vista em relatórios de fundos de investimento, nas lâminas dos fundos de investimento, e a gente vai ver como é que a gente implementa, como é que a gente calcula essa tabela no Excel. Vocês vão ver que é muito mais simples do que parece. Essa é a planilha que está associada a esse vídeo. Lembrando que para baixar essa planilha é só olhar na descrição do vídeo, que vai ter o link para o blog, e lá no final tem um link para o download da planilha. Antes de explicar como faz, vamos explicar o que é essa tabela de rentabilidade. É uma tabela muito simples. Aqui, por exemplo, eu tenho a cota do fundo de investimento, que é o preço do fundo. Pode ser também de uma ação, qualquer tipo de ativo. E aqui eu tenho essa tabela da rentabilidade. O que diz essa tabela? Ela diz mês a mês como foi a performance desse ativo. Aqui, por exemplo, eu sei que em fevereiro de 2017 ele subiu 2,4%. E aqui no final tem a performance consolidada do ano, quanto que ele subiu no ano todo agregado. Então, nesse caso, em 2016, por exemplo, ele subiu 29,2%. Agora vamos entender como é feito essas contas e como é que é implementada essa tabela. E para isso a gente vai para essa sheet exemplo. Eu já fiz um vídeo explicando bem sobre o log retorno e como o log retorno auxilia muito nesses cálculos, mas vou fazer uma breve introdução de como usar o log retornos para calcular dados de performance. Vamos supor que a gente quer calcular qual foi a performance desse fundo no mês de fevereiro de 2015. Lembrando que eu tenho a data e a cota desse fundo. Só lembrando que a rentabilidade em qualquer período é a comparação do preço final do período sobre o preço final do último período menos 1. Para uma rentabilidade mensal, é a comparação do preço no último dia do mês contra o preço do último dia do mês anterior menos 1. Essa seria a rentabilidade mensal. Da mesma forma, a rentabilidade anual seria o preço no último dia do ano contra a comparação do preço do último dia do ano anterior menos 1. Então, por exemplo, a performance em 2017 é o preço no último dia de 2017 contra o preço do último dia de 2016. Então, só aqui para exemplificar, para calcular a performance de fevereiro, eu comparo esse preço aqui do último dia de fevereiro contra o preço do último dia de janeiro menos 1, que daria que o fundo está subindo 7,8% no mês de fevereiro de 2015. Mas agora, para calcular esse gráfico aqui, a gente tem que pensar como vai fazer isso de uma forma dinâmica. A gente não vai ter que ficar procurando sempre as últimas datas para calcular, como a gente consegue fazer isso de uma forma automática. Uma primeira forma de que normalmente as pessoas pensam é fazer, por exemplo, um VLOOKUP, procurando a última data do mês contra a última data do mês anterior. Isso funcionaria, mas você teria que sempre achar a última data útil do mês. Aqui, por exemplo, em janeiro já não foi 31 de janeiro, foi dia 30 de janeiro. E aqui em fevereiro não foi dia 28, foi dia 27. Eu sei que tem algumas funções, como a Workday, que faria esse trabalho. Mas, de novo, você ainda precisaria de uma tabela de feriados para fazer o teste se o último dia útil do mês é ou não um feriado. Você pegaria o dia anterior. Uma segunda forma de calcular a performance do mês agora é não usando os preços, mas sim os retornos. E a performance no mês seria o retorno acumulado de todos os retornos ocorridos dentro do mês de fevereiro. Então, não estou usando mais o último retorno de janeiro, eu estaria considerando todos os retornos de fevereiro. O retorno que a gente está acostumado é o retorno linear, então seria o produtório de todos esses retornos. Lembrando que tem um vídeo explicando muito bem essa diferença de retorno linear para log retorno. Mas agora com o log retorno, eu criei aqui uma coluna que é o log retorno dia a dia desse preço. Vai facilitar muito a nossa vida. Por quê? Porque o log retorno tem uma propriedade que para você acumular o retorno, você só precisa somar os retornos ocorridos no período. Você não precisa fazer mais esse produtório. Com isso, você só precisa da data inicial do período e a data final do período, sem se preocupar se essa data existe ou não. Então aqui, por exemplo, estou botando 28 de fevereiro de 2015, mas a última data de fato é 27 de fevereiro. Mas nesse caso eu não preciso me preocupar com isso. Então aqui, para calcular o log retorno nesse mês, é só um somatório simples com a condição de estar entre essas duas datas. Mas que nem eu já falei no vídeo do log retorno, você pode até usar o log retorno para facilitar a sua vida, mas você tem que sempre mostrar a resposta no retorno linear, que é o retorno que está todo mundo acostumado.
Então aqui tem esse exponencial desse somatório que eu converto do log retorno para o retorno linear. Nessa data inicial e nessa data final, eu estou usando uma função também que vai facilitar muito a minha vida, que é a função date ou a função data em português do Excel, que é uma função simples que eu passo um ano, um mês e um dia e ela vai me retornar no formato de data seguindo essas condições. Então aqui eu só tenho esses dois campos, o mês e o ano. Então eu estou passando para a função esse ano, o mês que é esse mês e 1 para pegar a primeira data do mês. Para pegar a última data do mês, estou fazendo um truque simples. Eu estou passando o ano, o mês mais 1 e o dia 1 e no final estou tirando 1 dessa data. Ou seja, estou pegando a primeira data do mês seguinte e no final estou tirando um dia. Então estou pegando a última data do mês que eu quero. Essa função date ela é inteligente, então se por acaso aqui for dezembro, ele vai saber que 12 mais 1, 13, vai ser janeiro, e vai tirar 1, vai dar a última data de dezembro corretamente. Então, entendido isso, fica muito fácil de entender a tabela. O que é essa tabela? Aqui eu deixei marcado em preto para exemplificar, mas se você por acaso não quiser que apareça, você pode pintar de branco, que não vai aparecer aqueles números. Mas para que serve aqueles números? Esse número com o ano faz aquela função da tabela anterior. Se olhar na fórmula, eu estou fazendo justamente isso. Eu estou somando esse log retorno devido a essas condições. Mas eu estou botando o date agora direto da fórmula. Eu estou montando a primeira data do mês aqui e a última data do mês aqui, igualzinho da outra sheet. Aqui só um detalhe, isso aqui está escrito range retorno e range data, que foram nomes que eu criei usando o Name Manager, ou gerenciador de nomes. Se não sabe o que é isso, veja o vídeo que está na descrição, que eu explico o que é esse Name Manager ou gerenciador de nomes. No ano é a mesma coisa, mas em vez de pegar a primeira e última data do mês, eu estou pegando a primeira e a última data do ano, e usando o mesmo somatório condicional por essas datas. Aí agora só tem alguns detalhes para o gráfico ficar mais certo. Por exemplo, o gráfico começa no dia 2 de fevereiro de 2015, esses dados. Lembrando que o janeiro é só a referência, então não tem rentabilidade de janeiro. E termina no dia 31 de agosto. Ou seja, em 2018, de setembro para frente tem que estar em branco, porque ainda não tem rentabilidade esse período. A mesma coisa que em 2015 está em branco, porque não teve rentabilidade em janeiro de 2015. Então, se você clicar na fórmula, pode até parecer que a fórmula é só isso. Mas para você ver a fórmula toda, você tem que abrir essa caixinha de fórmulas. A fórmula está organizada assim, e é um detalhe que às vezes as pessoas não sabem que dá para fazer no Excel, que vai facilitar muito a organização das suas fórmulas. Isso daria no mesmo eu escrever assim ou escrever numa linha só, mas só ajuda muito na organização. E como eu faço isso? Eu seguro o Alt e aperto o Enter, que o Excel vai dar um espaço na minha fórmula e não vai atrapalhar em nada. Então, por exemplo, quando tem um if, uma função C, com várias condições, às vezes você pode ir quebrando a sua fórmula, que vai te ajudar a organizar melhor, principalmente quando outra pessoa foi ver o que você fez. Então, nesse caso, é uma condição simples, que eu estou testando se a data desse mês é maior que a data final ou menor do que a data inicial. E nessas condições, eu ponho esses duas aspas aqui, que seria vazio essa fórmula. Então, assim, eu faço essa condição de deixar esses campos vazios. É só olhar a fórmula com cuidado que você vai entender bem essa lógica. É uma lógica parecida aqui. Eu começo com o ano da data final e vou fazendo a condição de diminuindo o ano até chegar no ano da data inicial. Por isso, para em 2015, não tem o ano de 2014 e assim vai. Então é isso. Acabei de mostrar como é que faz esse gráfico de rentabilidade. Para fazer ele, tem que ter entendido o log retorno. E uma vez entendido, você vai ver que qualquer manipulação de performance, seja de um ativo, seja de um fundo de investimento, vai ficar muito simples usando o log retorno. Por exemplo, você quer a rentabilidade dos últimos 6 meses. Só precisa de uma data inicial e uma data final, que você faz esse somatório condicional, que vai sempre calcular corretamente a performance no período. Lembrando que vai sempre trabalhar com log retorno, que vai facilitar a manipulação, mas no final converte para o retorno linear, que é como todo mundo está acostumado de ver.